Sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar desse livro aqui, Homens Violentos e as Mulheres que Os Amam, de Paul Ekstrom. O que é violência doméstica? Você sabe o que é violência doméstica? O autor fala pra gente que violência doméstica é todo tipo de violência, de abuso que aconteça ali no lar, que acomete as pessoas que estão inseridas nesse lar. O autor vai nos falar sobre violência doméstica e esses homens violentos que abusam de suas esposas, das suas companheiras e também dos seus filhos. Ele vai falar pra gente, através de pesquisas, que a violência doméstica é um grande problema de saúde pública. Esse autor, ele é americano, então ele vai falar lá dos Estados Unidos. Mas nós sabemos que também, pelos números de pesquisas aqui no Brasil também, esse dado é muito relevante, que também é um problema de saúde pública aqui no Brasil. E o autor vem falar pra gente que a maioria dos abusadores são os seus... E o autor ainda fala que a maioria dos abusadores abusam-se de suas esposas. A violência ocorre contra as mulheres. E essas mulheres, em sua maioria, elas não buscam ajuda, elas não denunciam. E ele já fala pra gente que a violência doméstica, sim, é um crime e deve ser denunciado para que as autoridades venham resolver esse problema ou venha parar, né? É importante falar aqui também que o autor fala pra gente que é muito importante quebrar o ciclo de violência. E esse ciclo de violência é quebrado através também de informações, porque muitas vezes nós desconhecemos os tipos de violência. E por desconhecer os tipos de abuso, muitas mulheres, elas não denunciam, não quebram esse ciclo de violência, não conseguem parar com isso porque elas desconhecem o que é um abuso. Que aquela atitude, aquela forma de ser tratada é um abuso em si e assim não procuram ajuda. E a violência continua crescendo, levando muitas vezes a mulher até morrer, né? Muitas vezes a violência chega a esse ponto de levar à morte desse companheiro, tirar a vida da sua esposa. E para tornar conhecido esses tipos de abuso, o autor ele faz um apanhado e traz, através de exemplos e de definições, 20 tipos de abuso, que são de poder ou controle. Eu vou falar apenas de 3 que mais me chamaram a atenção. O primeiro é o abuso físico, aquele que a mulher é puxada pelo cabelo, ganha uma porrada, um tapa na cara, então é agressão física. O autor ainda fala de outro que muitos desconhecem, que é o abuso emocional. O emocional, muitas vezes a gente nem entende, mas o xingamento, falar palavrão, desmerecer a pessoa, agredir de forma verbal, tudo isso entra no abuso emocional da pessoa. E ainda no abuso emocional, quando ainda o parceiro ele ameaça a vida da pessoa e fala: olha, se você for atrás de ajuda ou contar isso para alguém que eu estou fazendo com você, eu vou tirar os filhos de você, eu vou te matar, vou fazer mal para alguém que você gosta, até para os animais de estimação. Muitas vezes o autor fala que o companheiro, o abusador, ele fala para a pessoa e inflige o medo na pessoa dizendo: olha, eu vou maltratar o seu animal de estimação, vou quebrar algo que você mais gosta dentro da casa, e isso vai fazer com que a pessoa sinta-se ameaçada, com medo e não procure ajuda. Outra forma de abuso que o autor ainda fala é a humilhação. Essa humilhação pode ser em público, na frente de pessoas que você gosta, e aí a pessoa vai te humilhar na frente dos outros, vai te fazer ridicularizar, vai menosprezar o seu conhecimento, menosprezar a pessoa que você é, te deixar ainda mais para baixo, vai te humilhar, vai te fazer algo vexatório para que você continue presa a essa pessoa, ao abusador. E o autor vai nos falar ainda o que Deus pensa sobre o abuso. Será que Deus aprova o abuso? Será que Deus se agrada disso? E o autor vai falar que Deus odeia o abuso, Deus despreza o abuso, Deus não se agrada disso, porque muitas vezes o abusador, que é no meio cristão, vai falar bem assim: olha, você deve ser submissa. Pega essa parte lá da palavra de Deus, da submissão, de como a mulher tem que ser com seu esposo, e inverte as coisas e faz com que a mulher seja uma carga pesada em relação à submissão. E aí ele vem justificar através da fé, através da palavra de Deus,
o que ele faz. A forma de abuso, a agressão, o abuso emocional, independente de qual seja o tipo de abuso, vai justificar através da palavra de Deus. Mas Deus, ele condena o abuso e o autor traz versículos da palavra de Deus que vai dizer para nós que Deus condena o abuso e ele não se agrada disso no meio da família. Porque o marido, ele tem que dar vida pela esposa e não tirar, não fazer essa pessoa sentir mal, se entristecer, se sentir acuada, ameaçada, né? Não é dessa forma, porque na palavra de Deus fala que o casamento, a vida conjugal deve ser parecido com o relacionamento de Cristo com a igreja. E Cristo, ele não abusa da igreja, da sua noiva. Então ele trata com amor, ele dá a vida. E assim é que o homem, o esposo, deve tratar a sua esposa. O autor ainda nos fala que a única oração que Deus responde de um abusador é a oração de arrependimento, que ele reconhece que está errado, que está pecando, que está fazendo algo muito ruim, que é um crime, e ele agora se volta para Deus em arrependimento e pede perdão, volta e se transforma em uma nova pessoa. Essa oração, sim, de arrependimento, Deus ouve desse abusador, mas as outras orações são impedidas, porque a palavra de Deus fala bem assim, ó, que nós devemos voltar e se consertar com o nosso irmão. Nós não devemos ter mágoas uns com os outros, né? Então, se a gente trata mal uma pessoa, nós devemos voltar e se consertar com ela, porque senão nossas orações não serão atendidas. E o que fazer quando você sofre violência doméstica? Primeira coisa a se fazer é buscar ajuda, quebrar o ciclo de violência. Buscando ajuda, você pode ligar aqui no Brasil no número 180, que lá você vai ser direcionada, vai ter ajuda. E se você procurar ajuda, talvez na sua igreja, né, no nosso contexto cristão, e você não for ouvida, por exemplo, aqui em Brasília, existem delegacias da mulher especializadas nisso, que irão te ajudar. Existem também abrigos para te acolher. Se você não consegue sair dessa que você está vivendo aí, nesse momento de violência, nesse lar conturbado, mas se você deseja mudar de vida e sair daí, o primeiro passo é você se distanciar do abusador, salvar a sua vida. Segurança sempre em primeiro lugar. Então, ligue, denuncie, porque isso deve ser quebrado. Esse ciclo de violência deve ser quebrado. E depois, você pode procurar pessoas que te apoiam, amigos, e falar sobre isso, sobre o que está acontecendo com você, porque você precisa estar em segurança. Outra coisa que o autor fala é que se você é uma vítima da violência doméstica, de um homem violento na sua vida, você deve, além de procurar ajuda, nunca se afastar de Deus. Porque Deus continua te amando. Ele não se agrada disso que está acontecendo com você. Por mais que esteja acontecendo, Ele vai te dar força para que você busque ajuda e traga segurança para você. Porque muitos casos acabam com a morte da companheira. E a mulher sempre que a maior parte é as mulheres que é vítima de violência doméstica. E o autor ainda fala, mulher, se você vive com um homem violento, sofre algum tipo de abuso, você não é culpada. Porque muitas vezes o abusador, ele fala pra você, a culpa é sua, você está apanhando, você está passando por isso porque a culpa é sua. Ou se não verbaliza dessa forma, te faz sentir que a culpa é sua. Porque se você fosse uma mulher mais submissa, se você mantesse o lar todo calmo, isso não estaria acontecendo. Mas a culpa não é sua, você não tem culpa disso e isso deve ser tratado, deve ser buscado em ajuda. É crime, então coloque isso na sua cabeça, não se sinta envergonhada em procurar ajuda. E o autor desse livro, ele era um homem violento, que batia na sua esposa e fazia muitas coisas terríveis com a sua esposa. E eles chegaram a separar, mas ele mudou de vida, ele se arrependeu realmente diante de Deus e era alguém do meio cristão, era um pastor, e mesmo sendo do meio cristão, até mesmo pastor, ele não parava com atos de violência contra a sua esposa e houve até a separação, mas passou-se muito tempo, ele mudou de vida, fez um curso, buscou apoio, ele reconheceu que estava errado e que poderia mudar, porque Cristo, ele transforma as vidas das pessoas verdadeiramente. Então o autor, ele diz que escreveu esse livro
para mostrar que é possível sim você deixar de ser um abusador. E se você é um abusador, procure ajuda, procure mudar de vida, reconheça que isso é um crime, pode você ir até as autoridades, pode buscar aconselhamento, mas mude de vida, porque o que você está fazendo é pecado para nós que somos cristãos, né? É pecado, Deus não se agrada disso e muitas vezes você tem se escondido atrás aí, ó, dessa fachada de santidade, de cristão verdadeiro, mas o nosso Deus não tem se agradado disso, então reconheça e sim, tem condições de haver mudanças na sua vida e você viver em um relacionamento pleno de amor com a sua parceira, de transformação, porque é isso que o autor ele vem nos mostrar nesse livro, que é possível, mas é necessário haver grande esforço da parte do abusador para ser transformado, porque geralmente quando o abusador abusa de uma vítima, rompeu esse relacionamento, começa outro, continua o ciclo, tudo de novo. Então é necessário haver arrependimento verdadeiro, reconhecimento e agora todos os dias batalhar para haver essa mudança na sua vida. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo e assista mais esse vídeo que aparece aqui na sua tela. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo aqui para o próximo vídeo.